Boa noite, com o coração cheio de felicidade, que hoje eu trago algumas reflexões para a noite de hoje, para essa casa tão querida que me recebeu na minha infância. O convite surgiu por acaso, para que eu falasse algumas palavras, mas sabemos que o acaso ele não existe. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, muito agradecida a Deus e a todos os espíritos por essa oportunidade de aprendizado. Então, o tema que me foi dado foi a justiça da reencarnação. Logo na questão 166, Kardec pergunta aos espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E aí os espíritos respondem: submetendo-se à prova de uma nova existência. Na questão 67, Kardec também questiona: qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Então, voltando lá no Livro dos Espíritos mesmo, na questão 330, Kardec nos ensina que a reencarnação ela está para os espíritos, assim como a morte está para os encarnados. É um processo inelutável, ou seja, indiscutível, irrefutável, tão certo quanto o desencarne o é para os homens. A encarnação ela é uma necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. O esquecimento do passado ele é uma condição exclusiva da vida terrena, da vida na Terra, né? E essencial à aquisição de certos valores. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito São Luís, examinando esse tema, a reencarnação, ele nos coloca que a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. E ainda é necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Então, a reencarnação, ela se baseia em dois princípios principais: a misericórdia de Deus e a justiça, a misericórdia divina e a justiça de Deus. Então, na misericórdia divina, porque assim como um bom pai, ele deixa sempre aberta uma porta para os seus filhos faltosos, facultando-lhes a reabilitação, Deus também, por intermédio das vidas sucessivas, ele nos dá a oportunidade para que os homens possam corrigir-se, evoluir e merecer o gozo da felicidade duradoura. Deus é um Pai maravilhoso, justo, bom e a todo momento Ele demonstra esse amor por nós. Ele nos dá a chance de retornar ao plano físico para que nós possamos corrigir, resgatar, reparar os nossos erros de outras existências, porque nós somos espíritos milenares e ainda teremos, nós vamos ter muitas chances de corrigir as nossas falhas. Essa certeza nos fortalece e nos dá esperança. Vamos também lembrar que essa oportunidade de existência, ou de várias existências, ou da existência nessa encarnação, nos é dada para que a gente possa nos aperfeiçoar. Estamos em um mundo de provas e expiações, e as tentações, elas nos colocam o tempo todo à prova. E também o tempo todo podemos cair em armadilhas. Mas nós podemos melhorar, ou pelo menos tentar melhorar e tentar acertar. Também não vai ser em uma única existência que se darão todas essas mudanças.
Nós temos muito ainda que melhorar e que nos aperfeiçoar. Essas mudanças, elas se darão de acordo com o aproveitamento das oportunidades que nos são dadas. Nós temos qualidades e temos defeitos que adquirimos nessas e em outras existências também. A partir do momento em que nós temos consciência disso, mais responsabilidade. Então, mais conhecimento, mais responsabilidades temos. E através das várias reencarnações, ou seja, das diversas existências corpóreas, os espíritos vão eliminando as suas imperfeições com o passar do tempo. E assim, conquistando adiantamento moral, elevação espiritual, sobretudo quando suportam bem as provações da vida. Então, voltando àquela reflexão de que a reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia divina e da justiça de Deus, vamos falar um pouquinho da justiça de Deus. Então, a justiça de Deus é um dos princípios da reencarnação, porque os erros cometidos e os males infligidos ao próximo, eles devem ser reparados nessa e em novas existências. Quanto antes, melhor para o nosso aperfeiçoamento, a fim de que os homens possam resgatar seus débitos e conquistar, dessa forma, o direito de ser felizes. Então, nós poderíamos dizer que a justiça da reencarnação está essencialmente baseada na lei da causa e efeito. O espírita, ele deve entender a lei da causa e efeito como um processo educativo e não punitivo, a que o próprio espírito busca, né? Ele busca, na verdade, todas as situações, deve buscar em todas as situações oportunidades de aprendizado. Então disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa passagem também está no Evangelho segundo o Espiritismo, e o que nós podemos tirar dessa passagem e relacioná-las com a justiça da reencarnação? Então podemos entender que aqueles que aceitam o sofrimento e deles tiram aprendizado de paciência, de coragem, de força e superação, eles estão, de certa forma, minimizando, reduzindo, diminuindo dívidas passadas. Então, quando se encara a vida terrena pelo prisma da vida espiritual, compreende-se que ela é um ponto no infinito. É apenas um momento da vida eterna, cujo sofrimento logo vai fazer parte do passado. Uma outra questão também que nos traz o Livro dos Espíritos é sobre a unicidade das existências, como sendo injusta e ilógica, pois não atende às sábias leis do progresso espiritual. Então, sobre a unicidade das existências, podemos entender que uma única existência nós não conseguiríamos alcançar essa melhoria. Precisamos de mais vidas para que nós possamos, mais oportunidades para que nós possamos alcançar essa melhoria. E Deus, em sua perfeição, Ele nos dá inúmeras possibilidades de repararmos essas faltas. Na questão 7.1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? E os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, nesse ponto também, há uma observação de Kardec que coloca que todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém,
lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Então, continua ainda Kardec que o homem que tem consciência de sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se, para sempre, em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistado. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Então, todos sabemos que dentre os atributos de Deus estão a justiça e a bondade. E essa diferença a que Kardec e os espíritos falam. Então, por que para uns vem a fortuna, a felicidade constante e para outros a miséria? Por que essa diferença tão grande? Por que a uns é concedida a força, a saúde, a beleza, a inteligência e para outros não? Por que as pessoas nascem, algumas enfermas, cegas, com problemas mentais, com deficiências físicas, deformidades? Uns morrem ainda muito pequenos, na infância ainda, outros na mocidade, enquanto muitos vivem tantos anos. Essas e outras questões, elas são esclarecidas pela reencarnação. Elas são justificadas pelo passado já construídos pelo próprio indivíduo, ou até mesmo por um presente. Então, todas essas questões de diferença, das diferenças que existem, elas podem ter acontecido não só no passado, mas elas podem ter sido plantadas agora no presente. Quando as diferenças elas se apresentam em um nascimento, por exemplo, são frutos da necessidade específica que nós mesmos construímos, débitos ou créditos que conseguimos conquistar, ou refletem as boas ações que fazemos. Portanto, cada um de nós podemos escolher o nosso caminho. E apenas a reencarnação ela é capaz de explicar a justiça de Deus, considerando essas diferenças que existem. E em relação à bondade, como um pai, ele educa um filho para o mundo e prepara esse filho sem ensiná-lo e sem deixar que ele possa se redimir de todas as suas faltas e aprender com os erros. Da mesma forma que um pai ensina um filho, Deus também nos ensina, através da justiça divina e através da reencarnação. Então, a reencarnação ela é necessária para que, através da razão, possamos explicar a justiça e a bondade de Deus. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, numa conversa com Nicodemos, ele fala que ninguém alcançaria o reino de Deus se não nascesse de novo.
E ele ainda acrescenta: não te admires de que eu haja dito ser preciso nasças de novo. Além disso, temos também uma passagem dos discípulos para Jesus que lhe perguntam: pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? E Jesus responde: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhe falara. Então, nessas duas passagens do Evangelho, já nos coloca Jesus pondo, para, tanto na conversa com Nicodemos quanto nos discípulos, sob a certeza da reencarnação. Então, amigos, a reencarnação, ela nos proporciona caminhar degrau a degrau nessa escala evolutiva. Então, só para que possamos trazer mais um item de reflexão, o Espírito Miramês, ele nos coloca que a reencarnação, ela é lei universal vigente em todos os mundos habitados e, como tal, ela é imutável. O espírito anima quantos corpos precisar para o seu despertamento espiritual. A reencarnação mostra-nos a justiça de Deus, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de viverem bem, de usarem seus poderes e de gozarem seus esforços, suas conquistas. O progresso é um fato em todos os ângulos. Se encarnarmos, por que não podemos voltar à carne? Se o corpo existe, por que não existe o espírito? Hoje, a ciência, na sua dinâmica de especular, já prova que as coisas invisíveis são mais reais do que as que apalpamos e vemos. Então, o que podemos deduzir disso? Então, lembrarmos, amigos, que a reencarnação ela é uma oportunidade maravilhosa de aperfeiçoamento. É uma oportunidade maravilhosa de aprimoramento. Não vamos desperdiçar as oportunidades que o nosso Pai nos dá. Vamos aproveitá-las e lembrar que quanto mais conhecimento, mais responsabilidade temos. Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade do estudo da noite de hoje, que possamos caminhar na seara de Deus, nas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos agradecer aos nossos amigos espirituais, aos mentores dessa casa, a oportunidade de aprendizado diário e a oportunidade de colocarmos em prática esse aprendizado diário. Querido amigo Jesus, que possamos continuar com esse ambiente de paz, esse ambiente de luz, com esse ambiente fraterno, que possamos nos voltar para a caridade, para o amor, agradecendo essas oportunidades que nos são dadas todos os dias, as oportunidades que nos são dadas a todo momento de aprendizado no Evangelho de Jesus. Então, muito obrigada, amigos, por esses momentos de reflexão. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja.